Bom, eu não sei vocês, mas eu percebi que ultimamente tem um assunto que tá rolando por aí e que tá chamando a atenção de muita gente, que é a questão da linguagem corporal, pessoal. Vocês já ouviram falar nisso? Tem um canal aí, um não, tem vários, né? Mas eu conheço dois canais aqui no YouTube. Um é o Metaforando, do Vitor Santos, e o outro é do Ricardo Ventura. Esses canais são de profissionais, analistas, eles estudaram para fazer análise corporal nas pessoas. E por que isso é importante? Gente, a polícia usa, e até mesmo você quando quer saber se, por exemplo, você está fechando um negócio com alguma empresa, com alguém, você quer saber se a pessoa está falando a verdade, se aquilo não é mentira, se aquilo não é enrolação, se você não vai entrar pelo cano, a linguagem corporal ajuda, as estratégias de identificação. Tem um livro chamado O Corpo Fala, não sei se vocês conhecem, mas é um best-seller, é um livro assim bem antigo, dizem que é um clássico a respeito da linguagem corporal, e o Vitor Santos, ele indica esse livro aqui. Nesse livro, você aprende muita coisa, você aprende sobre sorriso, você aprende sobre quando a pessoa fica conversando com você de braço cruzado, quando a pessoa está olhando para várias coisas e não está olhando para você, quando ela mexe assim com a boca, quando mexe de outro jeito. É muito maneiro, é muito legal esse livro. Eu comecei a ler e parei por falta de tempo, mas eu vou terminar de ler, tá? Então, nesse livro de linguagem corporal, ele explica melhor. Não é o Vitor Santos não, tá? São outras pessoas que escreveram, o Vitor Santos indica. E eu tô indicando aqui também. Ele explica melhor sobre essa questão da linguagem corporal, por que é importante, enfim. E nessa semana, eu quero compartilhar com vocês que nessa semana eu vi umas análises que esses dois andaram fazendo, o Ricardo Ventura e o Vitor Santos, a respeito de algumas pessoas que estão sendo acusadas de cometer algum crime. Eles estão sempre fazendo análise de gente famosa, e eu andei vendo algumas análises e tem uma coisa que os dois falaram, tá? Que eu acredito que é o básico, assim, da análise da linguagem corporal. Os lados que você olha, e que, falo você porque todos nós somos seres humanos, a gente faz isso. Os lados para onde a gente olha quando está falando com as pessoas. Vocês já pararam para pensar nisso? Exemplo, quando ninguém fica o tempo todo falando, olhando diretamente para um lugar só, né? Eu tô olhando aqui para a câmera, mas tem hora que eu olho para lá, eu olho para cá, não tem como, né? Eu falo mexendo com a mão, é o meu jeito de falar. Ainda mais que eu dou aula, então já me acostumei assim. Mas nas análises eles explicam que as pessoas que têm algo a esconder, tem uma informação para esconder, não querem revelar algo ou estão mentindo, elas costumam olhar para o lado direito. Olhar para o lado direito, é porque eu tô para vocês aí é o esquerdo, né? Tá, elas olham para o lado direito, e quando tá falando alguma coisa que para elas tem sentido, que foi real, elas olham para o lado esquerdo. Isso acontece com todos nós. Ah, poxa, então quer dizer que toda vez que eu tô falando, Priscila, eu tô falando e olho pro lado direito, eu tô mentindo? Não, não é isso. Pode ser que a informação que você esteja dizendo seja algo incerto, algo que você não tem certeza do que tá falando. Então, a gente chama o lado direito do lado lúdico. E o lado esquerdo, eu não me lembro o nome, mas eu acho que tem algum nome sim. Enfim, aí o que eu fiz? Eu acabei, por acaso fui gravar um vídeo eu mesma falando, eu ia até postar e resolvi não postar porque achei que não tinha relevância o assunto, sobre algo, né, que aconteceu no meu serviço, nada demais, coisa de vida de professora, coisa cotidiana. E eu percebi depois, vendo a filmagem, que quando eu falava alguma coisa que eu não tinha muita certeza, algo meio vago assim, eu olhava pro lado direito. E quando eu falava alguma coisa real que me marcou, eu olhava pro lado esquerdo. Olha só que interessante. Então a gente acaba fazendo isso sem querer. A gente não para pensar, eu vou agora olhar pro lado direito. Isso aqui foi realmente tocante, eu olho pro lado esquerdo. Porque assim, nas análises que eles fizeram, o Vitor e o Ricardo Ventura, uma pessoa
que está sendo acusada de alguma coisa, a polícia está desconfiando dessa pessoa, a gente não sabe se ela mentiu ou não. Toda vez que ela olha para o lado direito, quando está falando de coisas cruciais, coisas fortes, coisas reais, e ela olha para o lado direito, isso é preocupante. Os analistas, eles ficaram incomodados quando eles estavam olhando, quando eles estavam vendo o vídeo, né, da pessoa dando entrevista, eles acharam muito esquisito. E quando a pessoa dava uma informação que é real, a pessoa olhava para o lado esquerdo. Mas quando falava coisa muito mais séria, ela olhava para o lado direito. Como assim, né, gente? Então, a gente precisa ter um cuidado quando a gente está lidando, né, não sabe que tipo de pessoa está lidando. Mas, por exemplo, quando é a gente fazendo isso, pode ser que, eu tô falando uma coisa que eu não tenho certeza, ou então algo que eu tô criando, que eu tô inventando. Suponhamos que eu esteja contando uma história para criança, e aí eu começo a falar, a vovozinha fulana de tal tinha uma neta de vestido de bolinha. Isso é uma história que não existe, eu começo a olhar pro lado direito porque eu estou no mundo do imaginário, eu tô criando uma história. Aí, entendeu? Aí se encaixa. Enfim, mas por que será que a gente acaba fazendo essas coisas sem saber? Por causa da nossa mente. E tem um livro aqui que eu quero indicar também, do Augusto Cury, chamado O Funcionamento da Mente. Esse livro aqui eu não li totalmente, eu ainda tô lendo, né? É muito livro para ler, né? Quem tem muitos livros sabe do que eu tô falando, quem não tem muito tempo para ler também entende do que eu tô falando. Enfim, esse livro aqui ele explica como que a nossa mente funciona, e a nossa mente ela tá muito, muito ligada à questão da linguagem corporal. E isso aqui é algo que a gente precisa ter noção, principalmente se a gente lida com gente. Todo mundo, né, deveria ter noção disso, porque lidamos com gente o tempo inteiro. Se você trabalha com gente, então mais ainda. E outra coisa, é muito legal também a gente se conhecer, fazer esses testes que o livro fala, pega um vídeo, faz um vídeo seu, como é que você tá falando. Gente, é muito legal isso, esse negócio da linguagem corporal, um campo que a gente não presta atenção, mas ele é extremamente importante nas relações sociais e nas relações internas também, com a gente mesmo. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Comenta aí.